Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, relaxar os nossos ombros, colocar os pés no chão, respirar profundamente e vamos mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus. Vamos conversar com Ele? Querido amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse instante de paz, tranquilidade, harmonia e união, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos. Te agradecemos pelos nossos dias, pela saúde nossa e dos nossos entes queridos, por todas as oportunidades que temos para colocarmos em prática a fé, a caridade, o amor ao próximo, a humildade, a disciplina, a coragem. Querido amigo Mestre Jesus, aqui estamos e nos colocamos à disposição da espiritualidade maior, para que sejamos instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua luz. E que cada um, então, Senhor, aqui presente, receba as tuas vibrações, o teu amor, que o Senhor vá ao lar de cada um e leve a alegria, a paz, a união, a fartura. Vá ao ambiente de estudo, de trabalho de cada um, Senhor, e leva lá também o ânimo, a força, a união, a prosperidade. E envolva, Senhor, as células de cada um aqui presente, que o Senhor leve saúde, restabelecimento e iluminação. Assim, Mestre querido, temos muito a te agradecer, tanto a te agradecer, que só poderíamos pedir em favor daqueles mais necessitados que nós. Leva, Senhor, a todos os locais carentes de amor, de alegria, de fé, de fartura. Que sejamos teus instrumentos e que todos que se achegarem a nós sintam em nós a tua presença. Que sejamos, Mestre, instrumentos da tua luz, do teu amor, da tua voz. Que assim seja. Meus queridos, que alegria estarmos aqui, mais uma vez, nesta casa iluminada. Nós poderíamos... pode diminuir. Nós estamos no mês de setembro. E neste mês costumamos fazer palestras a respeito do Setembro Amarelo. Provavelmente vocês já viram alguma ou já estudaram a respeito do assunto. Nós poderíamos passar boa parte desta noite aqui trazendo dados estatísticos e dizendo que de cada 100 mil habitantes, 12 cometem suicídio aqui no Brasil. Poderíamos trazer dados também de que o número de casos de suicídio praticamente dobrou entre adolescentes. E poderíamos dizer também que esta cadeira que está vazia ao seu lado poderia estar sendo ocupada por alguém que está precisando estar aqui nesta noite, refletindo, pensando, recebendo essas vibrações, e que muitas vezes pode estar angustiado, duvidando do próprio valor e da própria vida. Mas os irmãos sabem que existe também uma convenção, um acordo, onde o tema suicídio, ele não é muito falado, mas ele é muito vivido. Então, os irmãos não verão todos os dias nos jornais os jornalistas trazendo dados estatísticos, sobre essa época. E também, provavelmente, os irmãos não participarão de uma passeata de jovens contra o suicídio. Já viram alguma? Não. Existe um acordo para que as pessoas não falem demais sobre
especificamente sobre suicídio e autoextermínio, porque já há estudos que comprovam que, de alguma maneira, as pessoas terminam por entrar nessa faixa. Então, o que fazer? Como fazer se nós somos pessoas que queremos as soluções e queremos a prevenção também? Vamos falar, então, sobre como evitar o suicídio, como evitar o autoextermínio sem ficarmos falando o tempo todo. Então, vou dar uma volta? Sim, vou dar uma volta lá longe para depois chegar no início disso que nós estamos falando. Quando nós falamos das virtudes, falamos também da falta delas. Por isso que, para a prevenção a essas situações, vamos falar sobre orgulho e humildade. Agora, tem uma questão. Todas as vezes que nós escutamos alguém falar assim, mas eu sou uma pessoa humilde, ou fulano poderia ser mais humilde, será que em algum momento nós paramos para estudar o que significa essa humildade? E essa imagem que eu coloquei não é por acaso, é uma sobreposição de pedras, onde a maior dá estrutura para a menor. E a humildade, ela é bem simbolizada por essa figura, porque ela é a base para demais virtudes. Então, a humildade, vários pesquisadores, pensadores, filósofos, não quero entediar vocês a esse respeito, mas falaram a respeito da humildade. Vocês podem encontrar muitas citações de Confúcio, Jesus falou da humildade, Tomás de Aquino, Kant, Madre Teresa, Kardec. Mas a síntese desses pensadores é que a humildade é a mãe das virtudes. Ela é a virtude central. Sem ela, as demais se desestruturam. Então, sempre que nós precisarmos de uma virtude, vamos procurar primeiro se na base a humildade está presente. E claro, se a humildade é a base, é a essência, é a pedra angular, o orgulho surge justamente da ausência da humildade. Mas muitas vezes nós ficamos assim meio confusos. Tá, mas espera aí. Nós temos também assim, o Brasil tem orgulho, eu tenho orgulho de alguma coisa, de ter conseguido algo, de ter superado muitos desafios, muitas limitações. Tem alguma diferença desse tipo de orgulho? Tem. Porque essa satisfação, esse auge de satisfação com as vitórias é um tipo de orgulho. Mas uma visão excessivamente elevada de si mesmo, desdém pelos outros, ou uma atitude de superioridade irreal, é um adoecimento. E isso pode levar a processos patológicos mentais. Então, sempre que eu tiver uma visão irreal de mim, acima daquilo que eu realmente sou, diferente de uma expectativa positiva, aí está o orgulho na visão de Kant e Kardec. Muito bem. Mas existem pessoas que às vezes já nascem mais ou menos assim, né? Ou eles vão sendo criados. Não vou responder isso aqui agora, porque esse é o grande debate das duas teorias, né? A pessoa nasce com uma página em branco ou ela já nasce com algumas características. Nós somos espíritas e sabemos que trazemos de outras vidas alguns arcabouços, né? Acontece que temperamento, no conceito, é biológico, a pessoa já nasce. Mas os irmãos entendem que caráter pode ser moldado desde a infância? Pode ser estruturado, pode ser ajustado? Pode. Então, não é porque a criança tem aquela tendência que ela vá ser um adolescente ou um jovem, um adulto dessa maneira. O meio pode contribuir para modificar isso. Então, nada é pétreo. Então, eu pergunto a vocês, na maioria das vezes, nós agimos com humildade, sim ou não? Nesse momento aqui que eu estou fazendo essa palestra para vocês, eu estou numa postura de orgulho ou de humildade?
Vocês ficaram com receio de falar agora, né? Eu acho que estou numa postura de equilíbrio. Nem muita humildade, porque, na verdade, eu ainda sou um espírito em evolução, não tenho toda essa humildade ainda, mas também não acredito que seja de orgulho. Mas o orgulho de estar aqui para falar com vocês não é um orgulho, é uma satisfação. Acontece que quando nós falamos da humildade, nós carregamos uma característica que nos faz aprendizes pelo caminho. Se eu caminho com humildade, eu chego naquele ponto de Sócrates que só sei que nada sei. Então vamos lá. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, então. Contribuir para o autoconhecimento e avançar na evolução. Para que a gente entenda como é esse processo, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vocês estão comigo? Estão? Que vocês me acompanhassem numa viagem histórica muito breve, e aqui o negócio é breve mesmo, muito breve, a respeito dessas virtudes essenciais, até a gente chegar no ponto que a gente quer chegar, tá? Olha, Confúcio, muito tempo, gente, antes de Cristo, ele já falava que a base, que a humildade é a base, é a única base sólida de todas as virtudes. E ele até brinca, ó, o maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante de um idiota que quer bancar o inteligente. Humildade. E a célebre frase de Sócrates, avançando no tempo, só sei que nada sei. Mas, na verdade, era um certo orgulho, viu, gente? Porque ele dizia assim, olha, quando ele disse só sei que nada sei, na verdade, talvez ele dissesse, pelo menos eu só sei que nada sei. E quem nada sabe, nem sabe que nada sabe. Né? Muito bem. Jesus nos ensinou uma humildade constrangedora quando lavou os pés dos discípulos. Jesus era, na nossa visão inferior, era constrangedor, a ponto até de dizer, Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Então, nessa passagem de Jesus, perto da Páscoa, ele dizia assim, olha, se eu não lavar os seus pés, vocês não estarão conectados comigo. E ele diz no final, assim como eu fiz a vocês, façam também uns aos outros. Então, ele ensinava pelo exemplo. E isso nos ensina muito, porque muitas vezes a gente cobra humildade, mas será que a gente age com humildade? Né? Então, vamos para o exemplo. Tomás de Aquino nos traz o primeiro degrau para a sabedoria, a humildade. E ele dizia que é a virtude que freia no homem o desejo de se elevar além do que merece. Então, para Tomás de Aquino, nós deveríamos alcançar essa humildade por meio da prática, buscar a humildade todos os dias. E para Kant, era uma virtude central que dá a consciência das próprias limitações. É a busca mesmo do autoconhecimento. Né? Então, se eu conheço as minhas limitações e fraquezas, eu ajo dentro daquilo e não exijo que o outro me dê um tratamento especial, porque eu reconheço as minhas fraquezas. E é a partir desse reconhecimento que eu ajo de forma moral. Mas uma das melhores que eu mais gosto é a de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse que é a mãe de todas as virtudes. Consiste em calar nossas virtudes e permitir que os demais descubram. E é por isso que ela dizia que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, para Madre Teresa, deixar o outro descobrir as nossas virtudes é muito melhor do que a gente alardear as nossas virtudes para os outros. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Né? Então, de certa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Lacordaire, que ele diz que a humildade é o sentimento que nivela os homens, dizendo que todos são irmãos. E que, mais uma vez, ele reforça, então, que a humildade é o terrível adversário do orgulho, então o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, quanto mais humildade, menos orgulho.
concomitantemente, né? E é aqui nesse texto de Lacordaire que ele condena a ostentação, tão comum hoje nos nossos tempos de redes sociais, né? A ostentação. Dizer eu tenho mais, né? E Adolfo, bispo de Argel, também no Evangelho, nos diz que o orgulho é a fonte de todos os males. Aí foi forte, né, gente? Sendo que Jesus foi o que mais nos amou. Então, vamos sair dessa viagem teórica e vamos pensar. Formas de exercer a humildade. Como que a gente poderia colocar isso na prática? Primeiro, na relação com Deus. Tudo é entre você e Ele, ou seja, você não precisa mostrar que é mais para ninguém, porque tudo é entre você e Ele, no final das contas, é mesmo, né, gente? E se alguém te ofendeu, falou que você é isso, que você é aquilo, mas e aí, você com Deus, como é que é? E na relação consigo mesmo, quanto mais você tem autoconhecimento, mais você sabe das próprias limitações. Você pode pensar que você é um nada, mas você sabe que não é, porque alguma coisa é. A gratidão é um sentimento importante que desenvolve a humildade, daquilo que eu já recebi, né? Aceitar as críticas, saber aceitar as críticas. Se alguém criticar, então, assim, bem pesado mesmo, às vezes não vem nada à mente para falar, você só observa e fala, entendi. Obrigada. Né? Isso não é orgulho. Isso é estar em paz. Né? É igual aquela brincadeira de menino que fala assim, se você for homem, põe o pé aqui, pisa aqui. Aí o outro fala assim, estou em dúvida, acho que eu vou ter que pisar. Olha, né? Quem já viu isso? Então, o que não é humildade? Ser elegante, mas ser arrogante. Né? Submissão ou falta de autoestima. Não é humildade você fazer tudo que o outro quer. Ou acatar todas as críticas dos outros. Isso não é humildade. Fulano é tão humilde, escutou tudo calado. Não, isso não é humildade. Isso é baixa autoestima. O humilhar-se para que o outro seja envergonhado. Ou desleixo com vestimentas e moradia. Fulano é tão humilde, né? Vive com a roupa rasgada. Não, isso não é humildade, é desleixo mesmo. Fui arrogante agora? Foi não, né, gente? Estou tomando cuidado. Não sei se vocês já leram o livro Susana Cristã. É um romance nosso de Susana, que custeava as mensagens de Jesus. O eixo central da história é a humildade. Entendido sobre humildade? Podemos passar para o orgulho? Bora. Eu havia dito que existe também o orgulho positivo, que é esse sentimento de contentamento, né, de algo que foi realizado, de você passou por várias dificuldades, limitações e chegou a uma conquista, então você comemora, né, pega a medalha, né, libera a dopamina, aquele orgulho corporativo, né, orgulho de ser de determinado time, tá. Aí eu chamo de orgulho negativo, que é a arrogância, que é essa visão excessiva de si mesmo, desdém pelos outros e atitude de superioridade real, isso vocês já aprenderam. Acontece que esse orgulho negativo, por que ele é corrosivo e tóxico? Porque a pessoa muito orgulhosa, ela se decepciona muito rápido. Muitas vezes ela tem uma língua afiada, mas tem um ouvido de cristal, fala o que quer, mas não quer escutar. Então, a pessoa acaba ficando com muita raiva, com dor, com depressão. Muito orgulho chega ao narcisismo, mas tem um outro caminho que pode chegar o orgulhoso, que é o suicídio. Demorei, mas cheguei, vamos lá. Então, essa figura aí ilustra bem, né? O sujeito lá segurando o galinho, mas não solta o orgulho de jeito nenhum. É o tal do perde-perde. Calma, gente. Avalie o seu nível evolutivo e veja se o que você faz é por você ou pelos outros. É pelo espírito ou é pela matéria. Por quê? Porque muitas vezes você pode querer sair sair hoje daqui e falar assim, a partir de hoje não serei mais essa pessoa orgulhosa. Mas aí você começa a cortar na base tudo aquilo que te faz querer ser uma pessoa melhor. E a gente sabe que Deus está conosco nas nossas situações mais inferiores. E Ele nos acompanha até a gente se tornar um espírito superior.
Vou usar um exemplo bem simples. Se às vezes para você, esse exemplo que eu acabei de utilizar, ser uma pessoa que anda de forma elegante, aí você diz assim, não, a partir de hoje não serei mais orgulhosa porque eu não vou mais andar assim de forma elegante. Aí para de andar de forma equilibrada. Calma, gente, não pode ser radical assim, tem que ir devagar, tá? A própria Clarice Lispector fala assim, errado é você deixar de fazer alguma coisa com medo do que os outros vão pensar. Então, se conheça. Veja exatamente aquilo que você precisa. Se a gente transformar humildade e orgulho em uma árvore, nós vamos ter essas duas árvores aí. Então, é muito mais vantajoso ter humildade do que ter orgulho, porque orgulho causa dor, sofrimento, depressão, narcisismo e suicídio, já falei. Há muitas histórias, eu não vou entediar vocês com essas histórias, mas muitas analogias bíblicas que trazem exemplos de figuras, líderes que poderiam ter sido mais humildes e não foram. A questão de determinados povos que se mantêm em guerras por causa do orgulho de ser o povo escolhido. A queda de Lúcifer, que achava que era o predileto. Né? E a queda de Ícaro, né, o mito grego, o conto do leão e do rato, né, de desvalorizar os pequeninos, a queda de Napoleão Bonaparte, que não fez a leitura ao seu redor, enfim. Não é de hoje que nós temos muitas histórias de que vale mais a pena ser humilde do que ser orgulhoso. Mas então vamos imaginar que esteja bem longe de eliminar esse orgulho e de ser humilde de verdade. Se isso não acontecer, pode piorar? Sim ou não? Então vamos lá. Pode piorar. A falta de humildade e excesso de orgulho pode adoecer. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, ou mais conhecido como narcisismo. É aquela pessoa que não tem empatia. É aquela pessoa com grandiosidade, né? Querem aplausos, elogios constantes. Postou lá no Instagram, ninguém ninguém curtiu, ninguém comentou, nem marcou um coraçãozinho, a pessoa já começa a duvidar de si. Tem gente aqui assim? Não, né, gente? Não? Já sentiu isso? Quando você postou alguma coisa e ninguém falou nada? Não, né? São todos saudáveis aqui. Se acham especiais e únicos, né? São arrogantes. Fulano não me cumprimentou. É uma pessoa que exige privilégios e ela não tem limites. Se ela chega numa instituição pública e tem lá várias pessoas esperando, ela quer ser a primeira. Vá nas UPAs, nas unidades de emergência, onde tem classificação de risco, e cada um vai receber uma pulseira de uma cor, a enfermeira vai falar, você é vermelho, você é amarelo, você é verde, você é azul. Tem um lá com fratura de fêmur, mas ele está lá com uma dor de cabeça. O narcisista ele vai querer que ele seja atendido primeiro, sim ou não? Não tem uma visão 360 graus ao seu redor e quer privilégios, e não tem limites. São pessoas invejosas, acreditam que todos sentem inveja dele. O narcisista tem disso, ele está sempre falando que alguém tem inveja dele, já viram isso? E sempre emoções negativas. Exploram os outros e conseguem isso diminuindo-os. O narcisista ou a narcisista, tem mulher narcisista também, estou falando o, mas visto de linguagem. Então, sempre convive com uma pessoa um pouco mais frágil, essa pessoa dependente. Então, qualquer coisinha que o outro errar ao lado, o narcisista acaba com o outro. Por quê? Para provar que o outro é menor do que ele. Em vez de dizer assim, olha, isso aqui poderia ter feito de uma maneira melhor, vou te ajudar. Não, diz, mas você é incompetente, você não faz nada que preste, reafirmando. E se a pessoa se desestabiliza, aí fica perfeito para o narcisista. Fala, consegui desestabilizar. Bom, mas isso é um assunto para outra palestra. Mas tudo isso é o quê? Orgulho doentio, né, gente? Bom, aí os narcisistas, vamos lá. O grandioso e o vulnerável. O grandioso é extrovertido, é dominante, às vezes é até uma pessoa de sucesso, tem autoestima elevada, confiante, o sucesso não dura muito tempo não, logo cai. E tem o narcisista vulnerável, que é inseguro, tímido, tem baixa autoestima,
são ansiosos, qualquer crítica a pessoa desaba, né? E se suspeitar de rejeição, vira bicho, é agressivo. Esse tipo aqui, se a mulher falar que vai terminar, que vai embora, que não quer mais ele, que não sei o quê, vixe, é perigoso, pode se tornar perigoso, gente. Tô falando besteira? Tô não, né? Tem um dilema aí. A questão do dilema do narcisista é que a conversa sempre termina com a vítima pedindo desculpas e assumindo toda a culpa pelo conflito. Então, essa pessoa não busca tratamento. Se você falar, busca um psicólogo, um tratamento, mas imagina, doente é o outro, então não busca ajuda. Então, quando essa pessoa finalmente consegue buscar ajuda, é uma grande vantagem. Tá ruim, não tá? Pode piorar mais ainda? Vou piorar, peraí. Olha aí. A síndrome da crise suicida. Estou de olho aqui. A síndrome da crise suicida. Durkheim já havia falado sobre suicídio, gente. A pessoa não tem mais esperança, né, que a vida dela pudesse ser retomada. Tem 3 tipos de suicidas. O egoísta é aquele que não se integra à sociedade, está totalmente deslocado, não pertence a esse mundo, né? O altruísta, que é aquele tomado por força coercitiva, né? Então os kamikazes e tudo, os terroristas, ele termina a própria vida. E tem o anômico, que é determinados períodos de crises sociais, ele comete esse tipo de suicídio. Então a gente pensa que às vezes uma notícia ruim no telejornal não vai deixar a pessoa para baixo? Deixa sim, viu, gente? A pessoa pode pensar que aquilo que está acontecendo naquele país está acontecendo no mundo todo, na vida toda, e que ele não tem escapatória. Tem gente assim, não sabe filtrar, não sabe dividir. E para nós que somos espíritas, né, o caminho é um caminho de dor e sofrimento, porque o espírito não morre, né? Então não é uma forma de libertação, pode tirar isso da cabeça. Lá na questão 943, olha o que leva a pessoa a tirar a própria vida: ociosidade, falta de fé e saciedade. Saciedade. Não tem mais o que buscar, não tem mais perspectiva, não tem mais expectativa. Então, muitas vezes, a pessoa que já tem tudo, que recebe tudo nas mãos, também pode se tornar uma pessoa que não vê mais nenhuma perspectiva, então ela não tem razão de viver. Então, um pouquinho de desafio é bom, né? Nesse caso aqui, não vou me aprofundar, mas olha pessoas que estiveram, às vezes, ao lado de pessoas que tiveram uma morte precoce, né? A Rose ali com o Jack, ela tentando suicídio, ele a salvou e no final quem foi que morreu? Ele. Ela ficou lá na tábua, na mesa lá no gelo, e ele foi. Então, a gente tem que ter profissionalismo quando nós lidarmos com uma pessoa dentro dessa perspectiva. Rei Leão, lá o Simba, lá, é o zombo do perigo, né? Quem acabou morrendo? O pai dele, não foi? O rei. Lembra do desenho, Rei Leão? Então, existem... o Batman quis uma situação diferente lá, quis sair pelo fundo, o pai e a mãe acabaram sendo mortos. Então, eu só estou alertando com quem você anda. Quer ajudar uma pessoa que está nessa tendência suicida? Então, seja profissional para agir, ore por ela, ofereça algum tipo de ajuda, mas só fique perto se você realmente souber o que você está fazendo. Quem é profissional de saúde aí sabe o que eu estou dizendo. Então, a questão do suicídio é que, muitas vezes, a pessoa tem presença de sentimentos intensos, desejo de escapar de uma situação percebida como inescapável. Então, ela diz assim, eu não tenho mais escapatória, não tenho para onde ir, não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer. Dá um sequestro emocional e ela tira a própria vida. E tem gente que, quando não faz isso, ela vai andando sem saber para onde está indo. Quando vai andando sem saber para onde está indo, pelo menos é uma boa notícia, porque apesar da pessoa ficar meio perdida, mas pelo menos ela caminha, o sangue circula e novas sinapses serão feitas. O outro é que muitas vezes a pessoa tem alterações emocionais, dor emocional, emoções negativas, oscilações de humor, falta de prazer.
Mas eu vou chamar a atenção para esse B2. Ruminações. Ruminação é a pessoa ficar pensando naquele negócio negativo o tempo todo. Às vezes o dia foi bom, mas aconteceu uma coisinha na hora do almoço, ela passa a tarde toda só pensando naquela coisa ruim, que eu já falei com vocês. Já falei com vocês quando eu falei aqui sobre o livro Poder das Memórias, na segunda? Falei? Já? No livro Poder das Memórias tem como lidar com isso. Não ficar nessa rigidez cognitiva, né, de pensamentos ruins. E a gente sabe que isso pode ser, inclusive, obsessão. Ou então hiperfoco, hipervigilância, insônia, isolamento social agudo. Então, preste atenção nessas situações emocionais e saia delas. Entenda seus sentimentos, entenda suas emoções e busque o contrário do sentimento negativo. Se é a tristeza, choro, busque alegria, né? Busque confiança, satisfação. Enfrente esses sentimentos, porque eles fazem parte do nosso cotidiano, porque somos seres humanos. Então, esse esquema, ele é importante para você entender que escapar de situações emocionais, às vezes você pode perceber que é só umzinho sentimento. Olha a quantidade de sentimentos que nós podemos ter no decorrer da vida e você está fixo aí só em um, né? E mais, a mudança de hábitos, confiar em si mesmo, comer comidas saudáveis, muitas vezes é falta de algum nutriente, pode acontecer mesmo, né? Falta de, não sei, magnésio, cálcio, enfim. Essa é outra palestra. Às vezes não dormiu direito, o cortisol está alterado, né? Às vezes é sentimento de ingratidão mesmo, é muito hidrogênio solto, né? Radicais livres. Então, saiba que nós todos temos altos e baixos, que você não está só, que todo mundo erra, que você está dando o seu melhor e que você não sabe de tudo e que você não precisa ser culpado e nem responsável por tudo. Qual o conceito? Quem é a causa primeira de todas as coisas? Não é Deus? Então você não pode ser ainda Deus. Deus é que é a causa de tudo, e você não, se alguém está te culpando, você não é a causa de tudo. Se não estiver bom aqui, muda de cidade, muda de país, né? Repita bons pensamentos. O corpo tende a buscar bons pensamentos, né? Faça atividade física. Esse é o estudo de uma enfermeira australiana, que ela diz que no final da vida, e isso pode acontecer com idosos e até com jovens, né? Nessa situação, fica similar, onde a pessoa diz assim, olha, eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto, de expressar meus sentimentos, de ter mais contato com os meus amigos, de ter me feito mais feliz. Olha que legal, gente. Então, às vezes, a gente passa a vida toda culpando o outro, porque o outro não traz a felicidade para nós. Ué, faça feliz, né? Busque. Olha quantas terapias que nós temos aqui. Essa casa é uma casa abençoada. Quantas soluções existem aqui nessa casa? Sentada aqui, ó, eu vendo a exposição, quantos trabalhos maravilhosos e abençoados tem nesta casa aqui que a gente pode fazer, né? Não seja um punidor de si mesmo. Tenha equilíbrio financeiro, afinal, não é porque quebrou que você vai tirar a própria vida. Busque conhecimento, quite as dívidas, economize, organize os ganhos, faça jejum. Tenha amigos, nutra amizades, não se isole, abraça a família, conversa, perdoa, cuida da mente, leia livros, ouça seu corpo, entenda seus limites. Inclusive, tem vários livros ali na biblioteca, ó, tem o Tratado dos Evangelhos, que você pode ler uma vez por semana. Viver é a melhor opção, do André Trigueiro. Tem Suicídio, a Falência da Razão. Tem da Kleisler, maravilhosa, Sobre Viver. E tem Escolha Viver. Gente, e tem aqueles livros maravilhosos ali também, que eu não gravei os títulos deles, mas estão ali por uma razão. Então, há muito que se estudar, muito que se aprender para você ter, então, esse cuidado espiritual. Enfim, então agora eu queria que vocês respirassem e dissessem para vocês mesmos. Em algum momento de dificuldade, pense assim, Jesus passou por situações piores. Gente, se Jesus, que era Jesus,
foi crucificado, chicoteado, cuspido, uma lança no seu corpo, crucificado, ele ainda saiu por cima, né? Eu estou bem, eu consigo lidar com isso, eu mereço tudo de bom. Então, deixe de orgulho e manifeste gratidão, porque coisas boas acontecem. E se você não der conta, entregue e confie em Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que abençoe vocês e que todos possam ter uma vida plena. Muito obrigada.